Olá, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje vamos explorar a alegria no Senhor. Uma alegria que é bem mais profunda do que uma felicidade passageira, né? É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um artigo chamado Alegria no Senhor, entendendo o amor e a redenção divina. E também um guia de estudo para a gente desvendar os mistérios e colocar os ensinamentos em prática. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara no artigo é que o plano de redenção de Deus já existia antes da queda de Adão. É o que faz a gente repensar a história da humanidade, você não acha? Sim. O artigo cita Romanos 16,25, que fala sobre esse plano como um mistério oculto por eras. Mas mistério aqui não é algo incompreensível. É um plano que foi se revelando ao longo da história. E qual seria o ponto central desse mistério? A manifestação do amor de Deus através de Jesus Cristo. A encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Tudo isso revela a profundidade do amor de Deus. Um amor que sempre existiu, mesmo antes da criação. É como se Deus, em sua sabedoria, já soubesse dos desafios que a gente ia enfrentar e tivesse preparado um plano para nos resgatar. Exatamente. E Deus nos criou com livre-arbítrio, sabendo que a gente poderia escolher o pecado. Mesmo assim, Ele não desistiu da gente. É aí que entra João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo resume o amor de Deus e a base da nossa fé. Deus nos oferece salvação através de Jesus. Mas se Deus é amor e já tinha esse plano, por que permitiu o sofrimento? É uma pergunta que muita gente se faz, e o artigo tenta ajudar a gente a entender essa questão. O artigo explora a liberdade humana e a possibilidade do pecado. Deus, ao nos criar livres, nos deu a capacidade de amar, mas também a de nos afastarmos dele. E é nesse contexto que a redenção se torna ainda mais importante. Então o sofrimento não faz parte do plano original de Deus, mas é consequência das nossas escolhas. Isso. Deus não quer o sofrimento, mas Ele permite. Porque Ele respeita a nossa liberdade e usa as consequências das nossas ações para nos aproximar dele. A cruz de Cristo é o ponto central. É como se Deus dissesse: eu entendo a sua dor, eu me importo com o seu sofrimento, e por amor a você, enviei meu filho para te resgatar. Essa compaixão divina é o que nos sustenta nos momentos difíceis. Saber que Deus está com a gente nas provações, que Ele não nos abandona, nos enche de esperança. E essa experiência de fé em meio à adversidade pode ser uma fonte de alegria. Sem dúvida, a alegria no Senhor não é ausência de sofrimento, mas a certeza de que Deus está com a gente o tempo todo. É uma alegria que vai além das circunstâncias, uma paz profunda que se baseia na confiança no amor de Deus. É como se a gente descobrisse uma força interior, uma resiliência para enfrentar os desafios da vida. Exatamente. E essa força, essa resiliência é Deus agindo em nós. Falando em reflexo, o artigo fala para a gente ser luz no mundo, refletir o amor de Cristo. Como podemos fazer isso na prática? Essa é a questão. O artigo usa uma analogia interessante. Ele compara a gente a cartas abertas. Ou seja, a maneira como a gente vive, as nossas atitudes, as nossas palavras, tudo isso comunica algo sobre a nossa fé. É como se a nossa vida fosse um livro aberto e as pessoas pudessem conhecer a Deus através da nossa história. E cada gesto de amor, cada ato de compaixão, cada palavra de conforto pode ser uma forma de levar a luz de Cristo para o mundo. Com certeza. Até pequenos atos de gentileza podem ter um grande impacto na vida de alguém. É como semear sementes de esperança, que podem florescer e contagiar outras pessoas. E o que achou dessa ideia de sermos cartas abertas é um desafio e tanto, né? Com certeza. É como se a gente tivesse essa responsabilidade, sabe, de representar a fé cristã de um jeito autêntico, coerente com os ensinamentos de Cristo. Mas ao mesmo tempo é inspirador, né? Nos impulsiona a buscar uma vida mais plena, mais perto de Deus. É verdade. E o guia de estudo que a gente está explorando, ele ajuda a entender como colocar isso em prática, sabe? Ele dá várias dicas e reflexões para a gente viver alegria no Senhor no dia a dia. E uma delas me chamou a atenção, a gratidão. A gratidão como um caminho para a alegria. Me fala mais sobre isso. O guia fala que a gratidão é tipo uma chave que abre as portas para a alegria de verdade. Quando a gente cultiva a gratidão, a gente começa a enxergar as bênçãos de Deus em tudo, até nos momentos difíceis. É como mudar o foco, né? Em vez de focar nos problemas, a gente se abre para as coisas boas, para os presentes que Deus dá todo dia. É isso aí. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Quando a gente reconhece as dádivas de Deus, a alegria vem naturalmente. E como a gente pode cultivar essa gratidão na prática? O guia de estudo dá alguma dica. Sim. Ele fala pra gente agradecer a Deus sempre. Ao acordar, antes de comer, no fim do dia. E agradecer as pessoas que a gente ama. Reconhecendo o valor delas. Legal. Coisas simples, mas que podem mudar a forma como a gente vê o mundo e se relaciona com as pessoas. E você? Tem alguma prática de gratidão que você faz? Olha, eu gosto de escrever um diário de gratidão. Todo dia, antes de dormir,
Eu anoto 3 coisas pelas quais eu sou grato. Pode ser algo grande, como uma conquista, ou algo simples, tipo um dia de sol, um abraço, um café quentinho de manhã. Que ideia legal. Anotar esses momentos de gratidão ajuda a ter uma visão mais positiva da vida, né? Com certeza. E a gente percebe como Deus está presente nos detalhes, cuidando da gente com amor. E além da gratidão, o guia também fala da importância da confiança em Deus como base da alegria no Senhor, né? Sim, ele lembra que a verdadeira alegria não depende das coisas que acontecem, mas da nossa fé no amor e no poder de Deus. É como se a confiança em Deus fosse uma âncora que nos mantém firmes nas tempestades. E como a gente fortalece essa confiança, principalmente nos momentos difíceis, de medo, de incerteza. O guia fala para a gente buscar refúgio na palavra de Deus, meditar em versículos que trazem coragem, esperança e fé. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram grandes desafios, mas nunca perderam a fé em Deus. Esses exemplos mostram que a fé não impede os problemas, mas dá força para a gente superar, aprender e crescer com eles. Exatamente. O guia também fala da importância da oração, que é a nossa comunicação com Deus. É na oração que a gente expressa nossos desejos, dúvidas e medos, mas também nossa gratidão e confiança. É como se a oração fosse um fio que liga a gente diretamente a Deus, permitindo que a gente sinta a sua presença, seu amor e sua paz. E essa conexão com Deus, essa intimidade que a gente cultiva na oração, é uma fonte de força e alegria sem fim. Mas e quando a gente se sente desanimado, quando a tristeza parece tomar conta, quando a alegria parece distante, o que a gente pode fazer para reacender essa chama? O guia lembra que a alegria no Senhor não é uma euforia constante, mas uma escolha, uma decisão de cultivar pensamentos positivos, de alimentar a fé e buscar a presença de Deus sempre. Ou seja, a alegria é um processo, uma jornada que exige esforço, disciplina e perseverança. É isso. É como cuidar de um jardim. A gente precisa regar, adubar, podar para as flores desabrocharem e o jardim ficar bonito e vibrante. Essa analogia do jardim é perfeita para a nossa vida espiritual. A gente precisa se dedicar ao nosso crescimento, fortalecer nossa fé, alimentar nossa alma com a palavra de Deus, a oração e a comunhão com outros cristãos. E o guia de estudo mostra várias ferramentas para ajudar. A leitura da Bíblia, a meditação, a oração, a gratidão, o serviço ao próximo, a participação em grupos, são recursos importantes para a gente cultivar a alegria no Senhor. Esses recursos ajudam a gente a fortalecer nossa fé, superar as dificuldades e viver com mais propósito, esperança e alegria. E a beleza é que a alegria no Senhor contagia. Quando a gente é alegre, a gente irradia essa alegria, influenciando positivamente o ambiente em que a gente vive. Como se nossa alegria fosse uma luz que ilumina o caminho para os outros, inspirando eles a buscar a mesma felicidade, a mesma paz interior. É verdade. A alegria de verdade tem esse poder de contagiar, né? De inspirar as pessoas a buscarem uma vida com mais significado. E por falar em inspiração, o guia de estudo tem uma parte com perguntas e respostas, sabe? Que ajuda a gente a entender melhor a alegria no Senhor. Sim. Essa parte tira algumas dúvidas comuns com respostas bem claras. Uma das perguntas que me chamou a atenção foi: como a gente pode representar Cristo num mundo tão secularizado? O que você acha? Nossa, essa é uma pergunta muito importante hoje em dia, né? Como viver os valores cristãos num mundo que parece cada vez mais distante de Deus? E a resposta do guia é: sendo autênticos. O que você acha? Faz sentido. A autenticidade é importante em tudo, mas na fé ela é essencial. Não adianta a gente querer impor nossa crença para os outros ou falar de uma forma que não combina com as nossas ações. É isso aí. A nossa vida precisa ser um reflexo do que a gente acredita. As pessoas percebem se a gente faz o que fala. É essa coerência que faz nosso testemunho ser verdadeiro e inspirador. É como aquele ditado: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E falando em desafios, o guia também fala sobre o sofrimento, né? Sim. Ele explora a pergunta: como encontrar alegria quando tudo dá errado? Uma pergunta que a gente já deve ter se feito em algum momento da vida. Como manter a fé quando as coisas estão difíceis? E qual a resposta que o guia dá? Ele diz pra gente olhar pra cruz. Para a cruz. Mas a cruz é um símbolo de sofrimento, de dor, como ela pode ajudar a gente a encontrar a alegria. É aí que tá a chave para entender a alegria no Senhor. A cruz mostra que Jesus, o Filho de Deus, se entregou por nós, passou por tudo aquilo para nos salvar. É nesse amor, nesse sacrifício, que a gente encontra esperança de verdade, a força para superar as dificuldades. Então a cruz ensina que a dor faz parte da vida, mas ela não é o fim. A ressurreição de Cristo garante a vitória sobre a morte, a promessa de uma vida nova. Exatamente. E o guia nos incentiva a buscar na cruz a força e a esperança para seguir em frente. Se Jesus venceu a morte, a gente também pode vencer os obstáculos. E para ajudar a gente nessa jornada, o guia dá algumas dicas práticas, né? Sim. Ele fala para a gente fortalecer a nossa fé lendo a Bíblia, meditando, orando, participando de grupos, coisas que alimentam nossa alma, nos aproximam de Deus e ajudam a gente a ter paz e alegria. E o guia também fala da importância da comunidade, né?
Sim. A fé cristã não é pra gente viver sozinho. A gente precisa um do outro para ter força, para se encorajar, para ajudar a carregar os fardos da vida. A comunidade é um lugar de acolhimento e partilha de crescimento. É lá que a gente encontra amigos e irmãos na fé que estão com a gente o tempo todo. E para terminar, o guia deixa um desafio. Compartilhe a sua história. Que legal! Compartilhar o que a gente viveu, nossos testemunhos de fé, pode dar força para outras pessoas, mostrar que a alegria no Senhor é real e pode mudar vidas. É como dizer, olha, eu passei por momentos difíceis, mas Deus me ajudou a superar, você também pode. E essa partilha, essa demonstração de amor é uma das coisas mais bonitas da alegria no Senhor. É como construir pontes de esperança que unem as pessoas e as motivam a continuar. E aí, o que você achou da nossa conversa sobre a alegria no Senhor? Nossa, foi um mergulho profundo e inspirador. Espero que quem estiver ouvindo se sinta tocado por essa mensagem de esperança e queira buscar essa alegria na vida. Eu também. A alegria no Senhor não é um sonho, é uma realidade que todos nós podemos alcançar. É só abrir o coração para o amor de Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Até a próxima.